Olá, caros alunos, alunas, Douglas Gaia aqui novamente e nesse vídeo para explicar sobre a osteologia da coluna vertebral. Como o próprio nome já diz, coluna vertebral, uma coluna aí formada, composta por vértebras, ok? Então, a coluna vertebral humana ela é composta aí por 33 vértebras e uma divisão anatômica simples, ou seja, uma divisão de grupos. Nós temos aí 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 coccígeas. Lógico que pode ter alguma variação anatômica, mas o mais comum seria essa divisão aí, seria esse número de vértebras, ok? A parte das vértebras sacrais e coccígenas, a monitora Daiane vai explicar para vocês. Vocês vão ver que elas são fundidas. Já as demais vértebras que eu vou explicar aqui, elas são separadas por um disco chamado de disco intervertebral, ok? Que fica entre essas vértebras. Só que na hora da preparação, na retirada do osso ali, como esse disco é cartilaginoso, ele não é mantido aqui, Mas você pode imaginar, e como você já viu na aula teórica, existem esses discos intervertebrais, ok? Bom, as vértebras, elas são, as mais comuns, são as vértebras, o maior grupo aí, que são chamadas de vértebras típicas, são as vértebras torácicas, ok? E as outras têm alguns pontos atípicos a essas vértebras torácicas. Então, eu vou explicar primeiro, vou começar com as vértebras torácicas e depois passar aí para as vértebras, as demais vértebras, ok? Então, começando aqui com a vértebra, com uma das vértebras aqui torácicas, o que eu tenho na vértebra torácica aqui? Eu tenho o corpo vertebral, ok? Toda essa estrutura aqui, eu já adianto aqui, que é a parte mais anterior da vértebra. Tenho os pedículos vertebrais, que são de ambos os lados aqui, pedículos vertebrais, então que faz a conexão do corpo com as estruturas posteriores da vértebra. Tenho aqui o arco vertebral, que é literalmente um arco. Tenho o forame vertebral, que é essa abertura aqui, literalmente o espaço aqui da abertura. Lembrando que quando todas as vértebras estão sobrepostas, eu não chamo mais de forame, eu chamo de canal, que é algo mais longo, mais extenso, que é por onde vai passar a medula espinhal, ok? Mas aqui, como é uma vértebra, como é uma vértebra solta, eu chamo de forame vertebral. Tenho aqui o processo articular, os processos articulares superiores com as faces articulares superiores. Ou seja, as faces são a parte literalmente que vai articular com a outra vértebra. Os processos são uma projeção óssea aqui, que é gerada justamente, é como uma massa mais saliente aqui, projetada justamente por causa dessa articulação, conforme ocorre essa articulação que há um crescimento ósseo aqui, ok? Então, geralmente o processo que vocês vão ver até no crânio, que eu vou explicar depois, é justamente por ter uma articulação ou durante o crescimento do osso, gera essa projeção óssea aqui, essa parte mais saliente, com mais um pouco de massa óssea aqui, beleza? E eu tenho também os processos articulares inferiores com as faces articulares inferiores, beleza? Eu tenho aqui as lâminas que convergem e formam, o processo espinhoso da vértebra, que é a parte mais posterior da vértebra, ok? Então, lâminas, processo espinhoso da vértebra. Então, como ponto de referência de posterior, processo espinhoso. Como ponto de referência de anterior, o corpo da vértebra. E aqui também eu tenho, antes de falar o que eu ia falar aqui agora, aqui também eu tenho os processos transversos da vértebra, ok? E o que uma vértebra torácica tem que as outras vértebras não têm, não possuem? Eu tenho aqui o que eu chamo de fóvea, o que eu chamo não, o que a literatura chama de fóvea costal, Então tem a fóvea costal superior aqui no corpo da vértebra e fóvea costal inferior. Eu tenho também a fóvea costal do processo transverso, ok? Só vale lembrar que você tem duas fóveas aqui, costal, o nome já diz fóvea costal, que é a parte onde a costela vai articular, Só que vale lembrar que uma costela não articula
as costelas típicas não articula só com a vértebra, ela faz uma articulação entre vértebras. Então, se você pegasse, né, imaginasse uma costela articulando aqui, ela estaria articulando com essa vértebra aqui e com a vértebra superior, ok? Com a parte inferior da vértebra superior. Então, tem esses pontos de articulação. Lógico que eu vou mostrar depois que tem algumas vértebras, que são algumas costelas, no caso, que são atípicas e que fazem uma articulação única com a vértebra, beleza? Mas a maioria das costelas vão fazer essa articulação intervertebral, ou seja, entre vértebras. Então, fóvea costal superior, fóvea costal inferior, fóvea costal do processo transverso. Só as torácicas vão ter isso, beleza? Então, isso é o que tem de ponto importante das vértebras torácicas, as vértebras mais típicas aí. Bom, agora passando para as vértebras cervicais têm pontos distintos, né? Pontos peculiares quando comparadas às vértebras torácicas, mas no próprio grupo das cervicais existem duas vértebras cervicais que são totalmente diferentes das outras cervicais. Ou seja, são vértebras mais atípicas ainda, que são, no caso aqui, a primeira vértebra cervical e a segunda vértebra cervical. Então eu vou começar falando sobre a primeira vértebra cervical que tem, né? Elas são tão atípicas que tem nome próprio. Então eu tenho aqui o Atlas, ok? Tem o Atlas, que é a primeira vértebra cervical. E o que eu tenho aqui no Atlas? Eu tenho a face articular superior, ok? Tenho também a face articular inferior. E eu tenho um arco anterior e tenho um arco posterior. Então perceba, não tem processo espinhoso aqui. Tem o forame vertebral. Todas as vértebras, as que eu vou falar aqui, né? As torácicas, lombares, cervicais, têm esse forame vertebral, já para ficar adiantado. E toda vértebra cervical, o que ela vai ter aqui como ponto de referência para você assim, saber que é uma cervical? Ela tem o forame do processo transverso. Então ela tem um processo transverso, está um pouco danificado aqui, porque é uma estrutura bem, né, delicada e às vezes, a maioria das vezes quebra. Mas você tem aqui o forame do processo transverso, você tem um processo transverso. E você ainda tem uma massa chamada de massa lateral, né? Então, face articular superior, face articular inferior, massa lateral, arco anterior, arco posterior, processo transverso, forame do processo transverso. Você tem aqui a fóvea articular para o dente do áxis, que é a próxima vértebra que eu vou explicar ali, que também tem nome próprio, né, por ser tão peculiar. E aqui você ainda tem os canais, aqui você tem aqui o sucos da artéria vertebral. Passando aqui para a segunda vértebra cervical, que é o áxis. Então aqui eu tenho o processo odontoide do áxis, né, que vai articular lá com aquela fóvea articular para o dente do áxis, ok? Então, o processo odontoide tem a face articular superior, as faces articulares superiores, e as faces articulares inferiores, né? Sim, você percebe que elas são mais posteriores em relação às superiores, são faces articulares inferiores. Tem, novamente aqui, o processo transverso com o forame do processo transverso, né? Que toda cervical vai ter. Só elas têm isso aqui, ok? É algo peculiar das cervicais. Você tem aqui um arco e você já começa aqui formar aqui o processo espinhoso. Se você reparar também, você vai ver que as vértebras cervicais, no processo espinhoso, elas são bifurcadas, né? Tem essas duas projeções aqui. Já na última cervical, quase chegando lá, fazendo a transição para a torácica, passa, né? Geralmente a última já não tem isso aqui mais. Ela começa a ficar igual a torácica aqui, que é só um, né? Só um ponto no processo espinhoso aqui. Não tem essas duas projeções, é só uma projeção, ok? Então, e aqui começa a formar quase que um corpo aqui, né? E tem a face articular para o atlas ali também, beleza? Então, essas são as duas vértebras cervicais mais, vamos dizer assim, atípicas em relação às próprias cervicais. Aí aqui eu tenho uma última cervical, que é a sétima cervical. Perceba como aqui já praticamente perdeu aquela
né, aquela bifurcação, aqueles dois pontos do processo espinhoso, né? Agora tá mais parecida, quase próxima, né, parecido bastante com as torácicas, mas ainda continua tendo um ponto maior, o maior ponto de referência das cervicais, que é o forame do processo transverso. E continua tendo as outras coisas, né? A face articular superior, as faces articulares inferiores. Eu tenho o corpo, né? A partir da terceira cervical, então você já vai ter o corpo bem saliente aí. As lâminas aqui formando o processo espinhoso. E você pega aqui a primeira torácica que eu não tinha mostrado nas torácicas, mas você já pode ver que já eu tenho, né? Já consigo ver a fóvea costal aqui no processo transverso, fóvea costal no corpo da vértebra, então já é uma torácica. E eu não tenho forame no processo transverso, ok? Só as cervicais que têm esse forame do processo transverso. Bom, e as últimas aqui, são as vértebras lombares. As vértebras lombares, elas são bem fáceis de serem notadas porque elas são bem, como se diz assim, possuem muito mais massa óssea, né? Precisam ser mais fortes, que é uma região lombar ali, é a região que terá uma grande sobrecarga de piso ali. Então você vê que são, se você reparar bem os processos espinhosos das outras vértebras, ela é bem mais grosso, né? Bem mais saliente nas vértebras lombares. As outras coisas continuam, né? Eu tenho o corpo da vértebra, tem processo articular superior, faces articulares superiores, processo articular, vou colocar só um aqui para ficar mais, né? Processos articulares inferiores, com as faces articulares inferiores. Tem um arco ali ainda, tem as lâminas, tem um processo espinhoso da vértebra. Mas eu tenho algo, tenho um processo transverso, tenho algo aqui, né? Que geralmente aparece só nas lombares. Pode aparecer nas últimas torácicas também, que é o chamado processo mamilar. Aqui no processo articular, já é um crescimento, o processo articular já é uma parte mais saliente óssea, né? Um crescimento, como eu já falei, já expliquei, mas o processo mamilar ainda faz uma projeção maior ainda. Okay? Então chamamos de processo mamilar. Então, das lombares é bem simples, né? Não há muito o que explicar. Bom, agora que eu já falei sobre todas as vértebras, um ponto importante aqui, um ponto legal para se notar aqui é o que? Você vai ver que as vértebras cervicais, essas faces articulares das cervicais, elas seguem um plano mais axial, né? Por quê? Isso permite, né, o movimento de rotação. Então você tem a região cervical, que é a região do pescoço, e você tem um livre, né, uma liberdade para fazer um movimento de rotação do pescoço. Então, justamente por isso, essas faces articulares da região cervical, elas são num plano mais axial. Se você pega aqui as da região lombar, essas faces articulares estão num plano mais próximo do coronal. Então, isso aqui vai permitir um movimento de flexão e extensão, ok? De flexão e extensão, né? Aquele movimento que você faz de agachar e de levantar aí, né? Dobrando, fazendo a envergadura da coluna, e ainda vai permitir um pouco de movimento de rotação. Não completo igual ao do pescoço, não tão abrangente como o do pescoço e da região cervical, mas vai permitir. Já na lombar, você não consegue fazer um movimento de rotação. Então, né, não consegue praticamente fazer um movimento de rotação. Por quê? Essas faces articulares já estão num plano mais sagital. Então, vai permitir mais um movimento de flexão e extensão. Então, você consegue fazer o movimento de, né, agachar aí e levantar. Vai ver que vai ter um movimento maior na região da lombar. Então, permite esse movimento, ok? Justamente porque as faces articulares estão nesse plano mais sagital. Então, das cervicais estão no plano mais axial, das torácicas estão no plano mais coronal e das lombares no plano mais sagital. Beleza?
Então é isso, sobre vértebras é isso aí. Até o próximo vídeo. Obrigado.